dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à nossa videoaula. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um gênero textual chamado resenha, resenha crítica especificamente. Nós já vimos em outras videoaulas as concepções de fichamento, concepção de resumo, concepção de mapa conceitual, de ensaio, de artigos. E aí, nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre esse gênero acadêmico, que é muito demandado, ele é um gênero que ele é muito lido na vida cotidiana, então a gente, ao acessar jornais, ao acessar algumas revistas, alguns sites, a gente tem muito acesso a resenhas de filmes, a resenha de livros, e essa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre essa produção de resenhas. Por quê? Porque um estudante que ingressa na universidade, um estudante que é agora um estudante universitário, então a gente espera que esse estudante tenha leituras sobre a vida, leituras cotidianas e leituras acadêmicas, sempre com a postura crítica, sempre com a postura reflexiva. A gente espera que esse estudante assuma posturas diante do saber e diante da própria vida. Então, todos os textos que vocês forem convidados a ler, convidados a produzir, a gente espera que dentro da universidade, que por conta dessa formação de vocês tenham ali um posicionamento crítico em relação a qualquer texto que vocês venham ler aí ao longo da vida, tanto os textos do cotidiano como os textos acadêmicos. E no caso da resenha, é um gênero que se constitui, é um gênero textual importante para que vocês aprendam a escrever argumentações, pontos de vista, posicionamentos críticos sobre algum texto que vocês forem demandados a resenhar. Né? Então, a gente já disse que nos jornais a gente tem muitas resenhas produzidas. Só que no campo acadêmico, as resenhas acadêmicas, elas são pautadas, né, nesse rigor científico. Então, nesse caso, a gente demanda uma análise um pouquinho mais aprofundada, uma análise que dialoga com o saber científico, que dialoga com o tema que está sendo ali resenhado, com a diversidade de pensamentos, com a diversidade de paradigmas, com a diversidade de conhecimentos e saberes científicos que são e foram divulgados aí ao longo do tempo. Então, a resenha, ele é um gênero acadêmico, a gente já viu isso numa outra videoaula, que na Bahia, por exemplo, a gente fala de resenha como se fosse uma conversa, né? Eu tenho uma resenha para te contar. Então, eu tenho algo para te contar, tem uma novidade aí para te contar, tem vai rolar uma resenha lá em casa, que seria um sinônimo de uma festa. Porém, no universo acadêmico, a resenha, ela nada mais é do que um gênero no qual o autor, após resumir as principais ideias do objeto que ali é resenhado, ele apresenta o seu ponto de vista sobre ele. Ou seja, apresenta ali as informações resumidas e, além disso, o resenhista, a pessoa que está produzindo a resenha, elabora comentários e avaliações do texto ali que foi resenhado. Então, o texto produzido na resenha, ela analisa a obra sob diversos ângulos, né? Apresenta um resumo, faz apreciações, faz indicações. A resenha é um resumo crítico, então nada mais é do que um resumo crítico, e aí, nesse resumo crítico, esse autor, além de resumir as ideias, né, esse exercício de interpretação do texto,
de compreensão do texto, perdão, ele também faz um exercício ali de interpretação do texto, que é apresentar um posicionamento sobre aquele texto, pode relacionar esse texto com outras obras, com outros textos que esse autor já tenha lido. Então, no caso de uma resenha, na elaboração de uma resenha, é importante vocês prestarem atenção, porque ao assumir um posicionamento, ao apresentar um ponto de vista, esse ponto de vista, por ser uma resenha acadêmica, tem que estar fundamentado. Então, a gente não vai apresentar críticas que não dialoguem, que não sejam consistentes, que não estejam pautadas ali no rigor científico, e a gente também não vai fazer elogios descabidos para um texto, mesmo que a gente tenha gostado bastante dele. Então, a gente tem que fazer uma resenha dentro do rigor científico, apresentando a obra, apresentando comentários argumentados e respaldados nos conhecimentos científicos, no rigor acadêmico. A estrutura da resenha crítica, ela vem assim, a primeira coisa que esse resenhista tem que apresentar, obviamente, é a referência da obra, do livro, do artigo, do capítulo de livro, enfim, que vai ser resenhado. Então, isso vem ali na primeira parte da resenha. Na segunda parte, é uma descrição ali da obra. Então, quais são... É uma apresentação dessa obra de uma maneira mais sintetizada. Então, este texto, né, o livro foi escrito em tal ano, é de autoria de tal autor, de tal escritor, perdão, interessa a tais e tais áreas de conhecimento. Então, a gente faz ali uma apresentação, uma descrição sintetizada ali da obra. No terceiro momento, a gente, obviamente, vai fazer o resumo da obra, que é apresentar ali as principais ideias, as principais argumentações, os principais pontos de vista, as principais ideias que o autor ali apresentou. Isso também é um resumo, mas ele pode ser escrito com suas próprias palavras, contanto que seja a ideia ali do autor. Num quarto momento, você vai fazer uma dissertação, que é assumir uma argumentação, argumentar em torno desse texto ali que você leu, né? Construir um posicionamento, dar o seu ponto de vista sobre esse texto que você leu. E um quinto movimento seria a indicação dessa obra. A quem essa obra interessaria? A quem ela seria direcionada? Então, isso seria, digamos assim, uma estrutura básica aí de uma resenha crítica. E aí é importante a gente ressaltar que o resumo, né, o resumo que foi outro gênero que nós já vimos, ele é parte integrante da resenha. Então, dentro de toda a resenha, deve haver um resumo explicando para o leitor o que é que está sendo resenhado. Então, antes desse autor apresentar o seu ponto de vista, ali vai vir o resumo do texto que está sendo resenhado. Então, para a gente fechar essa videoaula, a gente traz aqui as normas, né, que fala aí sobre o que é necessário para um texto, né, um texto ser considerado uma resenha, mas o que é mais importante para a gente é saber que quando um professor demanda uma resenha para a gente elaborar, é importante a gente perguntar para esse professor como é que ele quer essa estrutura de resenha, porque há diversos modos de se estruturar, então não há um jeito único de se resenhar um texto. Então é importante, na hora que o professor disser para vocês, olha, quando vocês forem fazer uma resenha, eu quero desse jeito. Então, se por acaso esse professor não disser, é importante que vocês perguntem, mas professor, como é mesmo que você quer essa resenha? Porque nas normas dizem que a resenha
é um resumo crítico, né? Um resumo crítico, mas para a atividade acadêmica de vocês, é importante sempre que o professor oriente exatamente como é que ele quer essa resenha. De todo modo, ela tem uma estrutura básica de conter um resumo e, no final, o ponto de vista do resenhista sobre aquele texto que está sendo resenhado. Ok? Então, essa é a nossa videoaula aqui sobre resenha. Espero que vocês consigam produzir esse texto a partir de agora. Muito obrigada.